Olá, meu nome é Júlia, sou filha pertença de vida da comunidade de Transfiguração, consagrada, esposa do Everton e mãe do Felipe, de 2 anos e 3 meses, e do André, que vai fazer 5 meses. E hoje, neste reflexo de santidade, vamos falar do Santo Anselmo de Cantuária. Ele que foi teólogo, filósofo, bispo da igreja e também doutor. Santo Anselmo, ele nasceu em 1033, na cidade de Aosta, no norte da Itália. E ele nasceu numa família rica. Seu pai era conde e, por ser dessa família rica e nobre, Anselmo teve que fugir para poder seguir o chamado de Deus na sua vida, que era ser monge, sacerdote religioso. Pois seu pai, como era conde, era da alta sociedade, traçou para Anselmo uma carreira de sucesso para que ele pudesse continuar e enriquecer, engrandecer já as riquezas da família, como seu sucessor. Porém, desde jovem, Anselmo sentia no seu coração arder este chamado do Senhor à vocação sacerdotal. Aos 15 anos de idade, Anselmo perdeu sua mãe. E a partir dali, então, ficou mais difícil ainda a convivência dele com seu pai. E lá, mais ou menos, quando ele tinha uns 22 anos, ele não conseguiu mais viver aquela vida que o pai dele sonhava para ele, porque não era o que Deus tinha preparado para ele, não era o que ele queria viver. Anselmo foi conhecido como uma pessoa mansa, tranquila, bondosa, e tudo isso que o pai dele tinha reservado, preparado para ele, vinha de encontro com a sua essência. Então, aos mais ou menos 22 anos de idade, Anselmo saiu de casa apenas com um burrinho e com um servo. E ele viveu vários anos vagando pelo mundo, vagando por cidades, vivendo os prazeres que o mundo, entre aspas, a carne, procura. Até que ele conheceu um monge, abade, do mosteiro beneditino de Bec, e que o aceitou, e ali então ele começou a estudar filosofia e se aprofundar no conhecimento de Deus. Isso foi por volta do ano de 1060, aos 27 anos de idade de Anselmo. Então, ali, Anselmo foi se aprofundando, e com o passar do tempo, em 1079, ele se tornou abade deste mosteiro. Com o falecimento do seu amigo e mestre, ele acabou ocupando o seu lugar, sendo que ele foi incumbido de ser abade desse mosteiro devido à sua capacidade intelectual e da sua bondade, da sua piedade. Então, Anselmo, ele foi um monge, um sacerdote que se apoiou e buscou na razão viver a fé. Então, Anselmo fala mais para frente, vou estar colocando aqui, deixa eu ver se eu já acho a fala dele aqui para colocar. Anselmo diz que a fé é o ponto de partida para a pesquisa racional e filosófica. Não se pode entender nada se não se tem fé, mas só a fé não basta, é necessário confirmá-la e demonstrá-la. A fé procura a luz da razão. Há um acordo essencial e incítrico entre fé e razão, ou seja, para Anselmo, não são duas coisas distintas, mas uma depende da outra para que a gente possa compreender as verdades do universo, as verdades da igreja, as verdades sobre Deus. Em 1093, Anselmo se tornou arcebispo de Cantuária. E como arcebispo de Cantuária, ele enfrentou várias dificuldades em relação aos reis
que comandavam aquele tempo, porque era um tempo onde a igreja era comandada pelos reis. E Anselmo lutava e defendeu a independência da igreja, ou seja, a igreja não é manipulada pelos reis, vamos dizer, no nosso tempo, pelo governo, mas a igreja é uma instituição religiosa que vai tratar das coisas de Deus. E por Anselmo defender a igreja, a independência da igreja do governo real, ele enfrentou muitas vezes o exílio. Então, ele foi exilado 2 vezes entre o ano de 1097 a 1100 e depois mais 2 vezes entre 1105 e 1107 no governo do rei Henrique I. Mas Anselmo nunca, nos seus debates contra os reis, contra aqueles que vinham de encontro com a sua ideia, contra com aquilo que ele defendia ser certo, perdeu a sua calma ou mansidão. E por isso ele acabava ganhando, porque ele iria na sua mansidão, com a sua bondade, mostrando as verdades e era sendo acolhido. Porém, enfrentou muitas lutas. Então, para nós cristãos no mundo de hoje, que cada vez parece ser pior ser cristão, Anselmo é um bom exemplo de que nós precisamos manter a bondade, a mansidão de Deus e, principalmente, o nosso encontro com Deus, a nossa intimidade com Deus, para vencer os desafios que vêm de encontro à nossa fé, à nossa razão de viver, que, em primeiro lugar, é a busca de Deus. Anselmo viveu até os 66 anos de idade. E ele faleceu aos 66 anos, então, no dia 21 de abril de 1109, em Cantuária, na Inglaterra. E em 1720, ele foi declarado pelo Papa Clemente XI como doutor da Igreja, pelas suas obras, pelos seus argumentos, por aquilo que ele, como filósofo, teólogo, buscou entre a razão, a ciência, provar e defender a existência de Deus. Então, um pouquinho do que Anselmo colocava, né? Anselmo ficou conhecido na história por conta do seu argumento ontológico, ou também, como é colocado, prova a priori da existência de Deus. Anselmo defendia de que, se eu acredito na existência de Deus, se eu acredito em Deus, então como pode ele não existir? Como eu posso acreditar em algo que não existe? Anselmo colocava o seguinte: o sumo bem, o sumo ser, a suprema beleza, tudo que no mundo tem verdade e valor, coincidem de Deus. Porque só Deus é bom. Então, o bem, a verdade, a beleza, ela vai existir independente do meu particular. O bem não existe só para mim, ou a beleza, ou a verdade, mas existe no nosso particular, no ser de cada um, mas também no comunitário, naquilo que é social, no âmbito em geral. Anselmo, uma das muitas frases de Anselmo que ele coloca, fala assim: não quero compreender para crer, mas crer para compreender. Ou seja, ele sendo filósofo, conhecedor, com muitos conhecimentos, que ele sempre teve desde pequeno uma boa educação por conta da situação do seu pai econômica, né, da condição que ele era de conde, tendo um bravo campo intelectual, ele defendia de que nós precisamos acreditar. Se eu não acreditar, mesmo que eu conheça, não é um conhecimento que vai gerar em nós vida. É um conhecimento que eu sei, mas vai passar e vai ficar ali jogado no canto. Então, ele defendia isso,
que somente com a fé nós podemos compreender todas essas coisas. E por último, para a gente fechar, também tem uma outra frase de Anselmo que eu gostaria de trazer, que eu achei muito propícia para o tempo que estamos vivendo, no geral, mas também no particular de cada um de nós que somos chamados a ser cristãos e a seguir Jesus. Diz assim: vamos, coragem, pobre homem, foge um pouco de tuas ocupações, esconde-te um instante no tumulto de teus pensamentos, põe-te de parte dos cuidados que te observam e livra-te das preocupações que te afligem. Dá um pouco de tempo a Deus e repousa nele. Ou seja, que nós, no nosso tempo corrido, parece que a gente nunca tem tempo, né? A gente acorda já atrasado, mas que a gente possa aprender a dar um tempo do nosso dia para Deus. E ali, deixar que Deus venha nos formar para que nós possamos viver bem. Então, que nós possamos continuar a nossa caminhada de cristão, também pedindo a intercessão desse santo que foi perseguido pelos reis, certamente também foi perseguido dentro da igreja por aqueles que não queriam seguir um caminho de santidade, que teve que renunciar sua casa, seus bens, o conforto, as riquezas, para seguir o verdadeiro bem que é Jesus, no seu chamado e na sua vocação. Santo Anselmo de Cantuária, rogai por nós.